Unidade no corpo de Cristo. A Igreja é um corpo com muitos membros, chamadas de todas a nação, tribo, língua e povo. Em Cristo somos uma nova criação. Distinções de raça, cultura e nacionalidade. E diferença entre grandes e pequenos, ricos e pobres, homens e mulheres não devem ser motivo de dissensões entre nós. Todos somos iguais em Cristo, o qual por um só Espírito nos uniu numa comunhão com Ele e uns com os outros. Devemos servir e ser servidos sem parcialidade ou restrições, mediante a revelação de Jesus Cristo. Nas Escrituras, partilhamos a mesma fé e esperança e estendemos um só testemunho para todos. Esta unidade encontra a sua fonte na unidade do Deus Triuno que nos adotou como seus filhos. Jesus, depois de ter terminado a sua obra na terra, encontramos em João capítulo 17, versículo 4, continuou a preocupar-se e a sofrer com a condição dos seus discípulos, até à própria véspera da sua morte. A inveja provocava discussões sobre quem seria o maior e quem teria a posição mais elevada no reino de Cristo. A explicação de Jesus de que a humildade seria a virtude essencial no seu reino, de que os seus verdadeiros seguidores deveriam ser servos dispostos a fazer tudo sem esperar em troca nem mesmo o agradecimento, parecia ter sido feito absurdos. Lucas capítulo 17, versículo 10. O próprio exemplo do mestre, curvando-se para lhe lavar os pés, coisa que por orgulho nenhum deles queria fazer, parecia ter sido em vão. Jesus é amor. Foi a sua simpatia que levou multidões a seguir. Não compreendendo este amor destituído de egoísmo, os seus discípulos tinham muitos e fortes preconceitos contra os que não eram judeus, as mulheres, os pecadores e os pobres, facto que não os deixava ver o amor de Cristo, que envolvia todos, mesmo que eles ser desprezados. Quando os discípulos o encontraram a conversar com a samaritana, mulher de má reputação, ainda não tinham aprendido que as searas maduras para a ceifa incluíam cereal de todas as variedades, pronto a ser recolhido. Cristo, porém, não podia ser influenciado pela tradição, nem pela opinião pública, nem mesmo por pressões familiares. Estendia o seu irreprimível amor à humanidade, arruinada, para reabilitar um amor assim que os faria diferentes do público descuidado. Haveria de ser a prova dos verdadeiros discípulos. Deveriam amar tal como ele amava. O mundo haveria de poder conter, distinguir os cristãos, não pela sua profissão de fé, mas pela manifestação do amor de Cristo neles. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Por isso mesmo, no jardim de Getsemane, a principal preocupação de Cristo era a unidade da sua igreja, aqueles que lhe tinham sido dados do mundo. João capítulo 14, versículo 6. Suplicou ao Pai por uma unidade na igreja, semelhante àquela que existia entre a divindade. Rogo para que todos os seus seguidores sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. João capítulo 17, versículo 21. Uma unidade assim é o mais poderoso instrumento com o qual a igreja pode testemunhar, pois demonstra o abnegado amor de Cristo pela humanidade, disse ele, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como tens amado a mim. A unidade da igreja segundo a Bíblia. Que espécie de unidade tinha Cristo em mente para que a igreja fingível de hoje? Como é possível existir um tal amor e unidade? Qual é o seu fundamento? Como é constituída? Exige uniformidade ou permite a diversidade? Como funciona? Unidade do Espírito. O Espírito Santo é a força que mantém a unidade da igreja.
É por seu intermédio que os crentes são conduzidos à igreja. Por ele são todos batizados, formando um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Estes membros batizados devem ter uma unidade que Paulo descreve como a unidade do Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 3. O apóstolo fez uma lista das principais componentes da unidade do Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, disse ele, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4, versículo 4 e 6. A repetição 7 vezes da expressão um só ou uma só reforça a unidade completa que Paulo visionava, chamando as pessoas de todas as raças e nacionalidades. O Espírito Santo batizava-as em um só corpo, o corpo de Cristo, a Igreja. À medida que se desenvolve em Cristo, as suas diferenças culturais deixam de ser motivo de divisão. O Espírito Santo derruba as barreiras entre os de condição elevada e os de condição humilde, entre ricos e pobres, entre homens e mulheres, compreendendo que à vista de Deus todos são iguais. Os membros respeitam-se e apreciam-se mutuamente. Esta unidade funciona também ao nível institucional. Isto significa que as igrejas locais em toda a parte são iguais, ainda que algumas recebam dinheiro e missionários de outros países. Uma tal unidade espiritual não conhece qualquer hierarquia. Os naturais de um determinado país e os missionários estrangeiros que nele trabalham são iguais diante de Deus. A Igreja unida tem só uma esperança. A bem-aventurada esperança da salvação, que se concretizará com o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Esta esperança é fonte de paz e alegria e constitui uma forte motivação para um testemunho unido. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Leva a uma transformação, porque qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João capítulo 3, versículo 3. É através de uma fé comum, fé pessoal, no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que todos se tornam parte do corpo. O único batismo que simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 6. Exprime perfeitamente esta fé, dando testemunho de uma união com o corpo de Cristo. Finalmente, a Escritura ensina que há um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai. Todos os aspectos da unidade da Igreja têm o seu fundamento na unidade de Deus triunfo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6. A amplitude da unidade. Os crentes experimentam uma unidade na maneira de pensar e de sentir. Notem-se as seguintes exortações. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós desensações, antes sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Sede consolados, sede do mesmo parecer, vivei em paz e o Deus de amor e de paz seja convosco. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. A Igreja de Deus deve, portanto, revelar uma unidade de sentimento, pensamentos e ação. Quer isto dizer que os membros devem ter sentimentos, pensamentos e atos idênticos.
A unidade bíblica implica uniformidade, unidade na diversidade. A unidade bíblica não significa uniformidade. A metáfora bíblica do corpo humano demonstra que a unidade da Igreja existe na diversidade. Um corpo tem muitos órgãos, contribuindo todos para um funcionamento ótimo do mesmo. Cada órgão desempenha uma função vital, ainda que diferentes, todos são necessários. Este mesmo princípio se aplica à Igreja. Deus distribui os seus dons a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, criando uma saudável diversidade que beneficia a congregação. Nem todos os membros pensam da mesma maneira. Nem todos têm capacidade para fazer o mesmo trabalho. Todos, porém, funcionam sob a direção do mesmo Espírito, edificando a Igreja com o melhor das capacidades que Deus lhe deu. Para cumprir a sua missão, a Igreja precisa da contribuição de todos os dons, que no seu conjunto impulsiona toda a atividade evangelística. Hoje a Igreja não depende de cada membro fazer a mesma coisa que fazem os outros. Depende, isso sim, de todos os membros cumprirem as tarefas de que Deus o incumbiu. Na natureza videira, os seus ramos fornecem uma ilustração de unidade na diversidade. Jesus empregou a metáfora da videira para descrever a união do crente consigo. João, capítulo 15, versículo 1 ao 6. Os ramos, os crentes, são prolongamentos da videira verdadeira que é Cristo. Com todos os ramos e folhas, cada cristão individual é diferente dos outros. Embora exista uma unidade, visto que todos recebem o alimento da mesma fonte. A videira, os ramos são indivíduos separados e não se fundem uns nos outros, mas cada ramo terá de estar em comunhão com os outros, uma vez que todos estão ligados à mesma cepa, todos se alimentam da mesma seiva, assimilando os mesmos elementos vitais. Assim, a unidade cristã depende da ligação dos membros a Cristo. É dele que vem o poder que vitaliza a vida cristã. Ele é a fonte do talento e da força necessários para cumprir a tarefa da Igreja. A união com ele molda os gostos, os hábitos, o estilo de vida de todos os cristãos. Através dele, todos os membros estão ligados uns aos outros e unidos numa missão. Quando os membros permanecem nele, o egoísmo é afastado e a unidade cristã estabelecida, permitindo-lhe cumprir a sua missão. Deste modo, embora existam na Igreja pessoas com temperamentos diferentes, todas trabalham sob a direção da mesma cabeça. Embora haja muitos dons, há apenas um Espírito. Embora os dons sejam diferentes, há uma ação harmoniosa. É o mesmo Deus que opera em tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Unidade da fé. A diversidade dos dons não significa para uma diversidade de crenças. Nos últimos dias, a Igreja de Deus compor-se-á de um povo que partilha a mesma plataforma do Evangelho eterno. A vida de todos caracteriza-se pela observância dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Juntos proclamam ao mundo o convite de Deus para a salvação. Que importância tem a unidade da Igreja? A unidade é essencial à Igreja. Sem ela, a Igreja falhará no cumprimento da sua missão sagrada. A unidade torna eficientes os esforços da Igreja. Um mundo dilacerado por dissidentes, dissensões e conflitos. O amor e a unidade entre os membros da Igreja, com personalidades, temperamentos e inclinações diferentes, testemunham a favor da mensagem da Igreja com muito maior força do que seria possível de outro modo qualquer. Esta unidade constitui uma incontestável evidência da sua ligação com o céu e da validade das suas credenciais como discípulos de Cristo. Esta unidade
constitui uma incontestável evidência da sua ligação com o céu e da validade das suas credenciais como discípulos de Cristo. João, capítulo 13, versículo 35. Prova o poder da palavra de Deus. Os conflitos entre professos cristãos têm causado repugnância aos descrentes e têm sido talvez o maior obstáculo para aceitarem a fé cristã. A verdadeira unidade entre os crentes se dissipa essa atitude. É como que Cristo disse para uma prova para que o mundo conheça que Ele é o Salvador. João, capítulo 17, versículo 23. A unidade revela a realidade do reino de Deus. Uma igreja verdadeiramente unida na terra revela que os seus membros são sinceros na sua esperança de viverem juntos no céu. A unidade na terra demonstra a realidade do céu eterno de Deus. Para aqueles que assim vivem, cumpre-se este pensamento da Escritura. Veja como é bom e agradável viverem unidos os que se sentem irmãos. Salmos 133, versículo 1. A unidade mostra a força da igreja. A união dá força. A desunião enfraquece uma igreja. Só é realmente próspera e forte quando os seus membros estão unidos com Cristo e uns com os outros, trabalhando em harmonia para a salvação do mundo. E só então podem eles considerar-se no verdadeiro sentido cooperadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. A unidade cristã é um sempre ao nosso mundo recto, ao nosso mundo cada vez mais desunido, dilacerado pelo egoísmo, sem amor. A Igreja unificada representa a resposta à sociedade dividida pela cultura, raça, sexo e nacionalidade. Uma Igreja unificada resistirá aos ataques de Satanás. Com efeito, os poderes das trevas são impotentes contra a Igreja cujos membros se amam mutuamente como Cristo os amou. O efeito positivo e belo de uma igreja unificada pode comparar-se à atuação de uma orquestra. No momento antes de aparecer o mestre, enquanto os músicos afinam os seus instrumentos, o que se ouve é uma cacofonia, mas logo que o mestre aparece, desaparece o caótico ruído e todos os olhos se fixam nele. Cada elemento da orquestra assume uma posição correta, pronto para começar a sua execução, dirigida por ele. Seguindo as indicações do diretor, a orquestra produz uma música excelente e harmoniosa. A unidade no corpo de Cristo significa fundir o instrumento da minha vida na grande orquestra dos que são chamados, sob a batuta do Divino Mestre, ao compasso marcado por ele e seguindo a partitura original da criação. Temos o privilégio de executar para a humanidade a sinfonia do amor de Deus. Como conseguir a unidade? Para que a Igreja consiga a experiência da unidade, tanto a divina como os crentes têm de se envolver nesse propósito. Qual é a fonte da unidade e como é possível obtê-la? Que papel tem o crente a desempenhar? A fonte da unidade. A Escritura indica que a unidade tem a sua fonte. Primeiro, no poder do Pai para guardar. João, capítulo 17, versículo 11. Segundo, na glória do Pai que Cristo deu aos seus seguidores. João, capítulo 17, versículo 22. E descer na presença de Cristo, habitando nos crentes. João, capítulo 17, versículo 23. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, no seio do corpo de Cristo, é a força e a presença coesiva que mantém todas as partes unidas, como acontece com o cubo e os raios de uma roda. Quanto mais os membros do raio se aproximam de Cristo, mais perto estão os todos. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades. Embora haja mais disto a ser feito, mas a união com Cristo, o Espírito Santo como unificador, como o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo ocasiona a unidade, o centro de unidade. Quando o Espírito entra nos crentes, fala-os transcender os preconceitos humanos de cultura, raça, sexo, cor, nacionalidade e posição social. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 28. Consegue-o introduzir-lhes Cristo no coração. As pessoas com que ele habita centram-se em Cristo e não em si mesmo. A sua união com Cristo estabelece o laço de unidade entre elas.
o fruto da presença do Espírito no interior, minimizam então as suas diferenças e unem-se na missão de glorificar Jesus. Os dons do Espírito ajudam a conseguir a unidade. Em que medida se pode atingir o objetivo da unidade da Igreja? Quando Cristo iniciou a sua obra de mediação junto do Pai no céu, garantiu a realização do propósito de ter o seu povo unido, de modo que isso não fosse apenas uma ilusão. Por intermédio do Espírito Santo, distribuiu dons especiais, destinados particularmente a estabelecer a unidade da fé entre os crentes. Falando destes dons, Paulo disse que Cristo deu uns como apóstolos e outros como profetas e outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Estes dons foram dados à Igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem, feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Estes dons especiais destinam-se a desenvolver a unidade do Espírito, para ser uma unidade de fé. Efésios capítulo 4, versículo 3 3 e 13, a fim de que os crentes se tornem adultos e firmes, deixando de ser meninos atirados para um e para outro lado, pelas ondas, e empurrados para aqui e para ali, por todos os ventos de doutrina, e pela astúcia e habilidade dos homens, nas suas maquinações traiçoeiras. Efésios capítulo 4, versículo 14. Por meio destes dons, os crentes falam a verdade, em amor e crescem em Cristo, que é a cabeça da Igreja, desenvolvendo uma unidade dinâmica de amor em Cristo. Disse Paulo, corpo completo, unido e bem ajustado por todos os ligamentos das articulações, cresce e desenvolve em amor, na medida em que cada órgão executa o seu trabalho. Efésios, capítulo 4, versículo 16. A base da unidade é como o Espírito da verdade. João, capítulo 15, versículo 26. Que o Espírito Santo opera para cumprir a promessa de Cristo. A sua tarefa é guiar os crentes em toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 13. Então é bem claro que a verdade centrada em Cristo é a base da unidade. A missão do Espírito é guiar os crentes na verdade, conforme a verdade em Jesus. Efésios, capítulo 4, versículo 21. Este estudo tem um efeito unificador, mas o estudo só por si não é suficiente para causar a verdadeira união. Só o crer, o viver e o pregar a verdade conforme ela é em Jesus é que causam essa união. A comunhão, os dons espirituais e o amor são todos muito importantes, mas a sua plenitude só é possível através daquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 16, versículo 6. Cristo orou: santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. João, capítulo 17, versículo 17. Para conseguirem a unidade dos crentes, precisam hoje de receber a luz que irradia da palavra. Quando esta verdade, conforme é em Jesus, habita no coração do crente, ela refina e leva e purifica a vida, eliminando todos os preconceitos e atritos. O novo mandamento de Cristo. Da mesma maneira que o homem e a igreja foi feita à imagem de Deus, assim como os membros da divindade se amam mutuamente, também os membros da igreja deverão amar-se uns aos outros. Cristo ordenou aos crentes que demonstrassem o seu amor a Deus, amando os outros como a si mesmos. Mateus, capítulo 19, versículo 39. O próprio Jesus praticou o princípio do amor até às últimas consequências no Calvário. Pouco antes de morrer, Cristo aprofundou o sentido da declaração que antes havia feito, dando aos seus discípulos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. João, capítulo 15, versículo 20 e João, capítulo 13, versículo 34. E como se lhes dissesse: estou a pedir-vos que não reclameis os vossos direitos, para ver se recebeis o que vos é devido, para reclamar sem juízo
Caso assim não aconteça, peço-vos que vos apresenteis as costas nuas ao chicote, que ofereceis a outra face, que vos deixeis acusar falsamente, escarnecer, ferir e dilacerar, pregar a uma cruz e sepultar, se for necessário, para amar os outros, porque isto é amar os outros como eu vos amei. A possibilidade é impossível. Como podemos amar como Cristo amou? Impossível. Cristo pede o impossível, mas Ele pode realizar o impossível. Ele prometeu, e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. João capítulo 12, versículo 32. Com efeito, a unidade do corpo de Cristo tem a sua origem na encarnação, a unidade dos crentes com Deus, através da palavra que se fez carne. Baseia-se também numa relação a unidade dos crentes através das suas raízes comuns na videira. Finalmente radica-se na cruz. O amor do Calvário é despontado dentro dos crentes. Unidade na cruz. A unidade da Igreja tem lugar na cruz. É somente na medida em que compreendemos que não podemos e que não amamos como Jesus que admitimos a nossa necessidade da sua presença, habitando em nós, e acreditamos nas palavras que ele disse: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Na cruz tomamos consciência de que ele não morreu unicamente por nós, mas por todas as pessoas da terra. Isso significa que ele ama todas as nacionalidades, raças, cores e classes. Ama a todos igualmente, quaisquer que possam ser as suas diferenças. É por isso que a unidade se radica em Deus. A visão estreita do homem tende a separar as pessoas. A cruz vence a cegueira humana e mostra o preço divino atribuído a cada ser humano. Revela que não há ninguém que não tenha valor. Todos são desejados. Se Cristo os ama também, nós os devemos amar. Quando Cristo predisse que a sua crucificação veria de atrair todos a Ele, quis dizer que a sua força de atração magnética, como a maior dos sofredores, haveria de trazer a unidade ao seu corpo, a Igreja. O grande abismo entre o céu e nós, o abismo que Cristo atravessou, torna os 2 passos que temos de dar para atravessar a rua ou a cidade, a fim de contatar com o irmão, uma insignificância. Calvário significa levai as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ele suportou o fardo de toda a humanidade, o qual lhe esmagou a vida, para que pudesse dar-nos a vida e libertar-nos para nos ajudarmos uns aos outros. Passos para a unidade. A unidade não surge automaticamente. Os crentes têm de dar alguns passos para conseguir a unidade no lar. Um campo de treino ideal para a unidade da Igreja é o lar. Se aprendermos no lar a administrar bem e a ser bondosos, afáveis, pacientes e aprendermos o amor em cujo centro está a cruz, seremos capazes de pôr em prática estes mesmos princípios na Igreja. Visar a unidade. Nunca conseguiremos a unidade a menos que trabalhemos para ela conscienciosamente. Também nunca poderemos completamente considerar que a temos atingido. Precisamos de orar diariamente pela unidade e cultivá-la com todo o carinho. Temos de minimizar as diferenças, evitar discussões sobre as questões que não sejam essenciais. Em vez de nos fixarmos naquilo que nos divide, devemos falar sobre as muitas verdades preciosas em que estamos de acordo. Falamos da unidade e oremos para que se cumpra a oração de Cristo. Assim podemos realizar a unidade e a harmonia que Deus deseja que tenhamos. Trabalhar juntos para um objetivo comum. A Igreja não experimentará a unidade enquanto não estiver agindo como uma só, envolvida na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Esta missão proporciona um treino ideal para aprender a harmonia,
ensina aos crentes que individualmente todos eles fazem parte da poderosa família de Deus e que a felicidade de todos depende do bem-estar de cada um. No seu ministério, Cristo fundiu numa só a restauração da alma e a restauração do corpo. E quando enviou os discípulos na sua missão, insistiu semelhantemente na pregação e na cura física. Lucas capítulo 9, versículo 2 e Lucas capítulo 10, versículo 9. Portanto, a Igreja de Cristo tem de avançar tanto como a obra da pregação, o ministério da palavra, como com o trabalho médico-missionário. E nenhum destes aspectos da obra de Deus deve ser desenvolvido independentemente ou absorver toda a atenção. O nosso trabalho pelas almas deve caracterizar-se, como nos dias de Cristo, por um equilíbrio, uma ação de conjunto e harmonia. Aqueles que estão envolvidos nos vários aspectos do trabalho da Igreja devem cooperar intimamente se desejam estender ao mundo o convite do Evangelho com poder. Alguns pensam que a unidade implica uma certa centralização que favoreça a eficiência. No entanto, a metáfora do corpo indica que cada órgão, grande ou pequeno, é importante. A cooperação, não a rivalidade, é o plano de Deus para a sua obra no mundo inteiro. Assim, a unidade dentro do corpo de Cristo torna-se uma demonstração do amor apequenado de Cristo, tão magnificamente revelado na cruz. Desenvolver uma perspectiva global. Uma igreja não demonstra verdadeira unidade a menos que esteja a edificar ativamente a obra de Deus em todas as partes da terra. A igreja deve fazer tudo o que possa para evitar o isolacionismo nacional, cultural ou regional, para conseguir a unidade de sentimento, de propósito e ação. Os crentes das diferentes nacionalidades têm de se misturar e trabalhar juntos. A igreja tem de ter cuidado para não ajudar a criar interesses nacionais separados, o que prejudicaria seu impulso de unidade mundial. Os dirigentes da igreja devem proceder de modo a salvaguardar a igualdade e a unidade, cuidando em não desenvolver programas ou instalações numa área cujo financiamento tenha de ser feito com prejuízo do desenvolvimento da obra noutras áreas do mundo. Evitar atitudes que causam divisão. Atitudes de egoísmo, orgulho, confiança própria, autossuficiência, superioridade, preconceito, espírito de crítica, acusação e procura de erros nos crentes contribuem para a desunião na igreja. Muitas vezes, o que está por trás dessas atitudes é uma perda do primeiro amor da experiência cristã, uma nova recapitulação de que representa o dom de Deus em Cristo no Calvário. Este pode renovar o amor de uns pelos outros. 1 João, capítulo 4, versículo 9 ao 11. A graça de Deus comunicada pelo Espírito Santo pode dominar essas fontes de desunião no coração natural. Quando numa das igrejas do Novo Testamento se gerou um problema de desunião, Paulo aconselhou essa igreja a andar no Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Pela oração constante, devemos procurar a orientação do Espírito, que nos conduzirá à unidade. Andar no Espírito produz o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, dignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é um antídoto eficaz da desunião. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Tiago falou contra outras raízes de desunião. Basear o modo como tratamos as pessoas na sua riqueza ou posição, denunciou em termos energéticos tal favoritismo. Se fazeis distinção de pessoa, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Tiago, capítulo 2, versículo 9. Porque Deus é imparcial. Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Não devemos dar mais diferença a alguns membros da igreja
do que outros por causa da sua posição, riqueza ou capacidade. Podemos respeitá-lo, mas não devemos considerá-lo mais precioso para o nosso Pai Celestial do que o mais humilde Filho de Deus. As palavras de Cristo corrigem a nossa perspectiva. O que quer que tenhas feito a um dos menores destes meus irmãos, a mim o fizeste. Mateus, capítulo 25, versículo 40. Ele é representado na pessoa do menor, assim como na pessoa do maior ou mais abençoado dos membros. Todos são seus filhos e, portanto, igualmente importantes para ele. Do mesmo modo que o Senhor, o Filho do Homem, se tornou irmão de cada filho e filha de Adão, assim nós, os seus seguidores, somos chamados a contatar em unidade de sentimento e espírito missionário, de um modo redentor com os nossos irmãos e irmãs de toda nação e tribo e língua e povo. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Batismo. Na água, a Igreja Apostólica também batizava por imersão. Quando Filipe, o evangelista, batizou o eunuco e etíope, desceram ambos à água e saíram da água. Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 38 e 39. O batismo na história. Antes da era cristã, os judeus batizavam os seus prosélitos por imersão. Os essênios em Quirón seguiam a prática da imersão, tanto para os membros como para os prosélitos. O testemunho das pinturas em catacumbas, igrejas, dos mosaicos nos pavimentos, paredes e tetos, dos relevos esculpidos e dos desenhos em Novo Testamento antigos é uma prova esmagadora de que a imersão era o modo normal de batizar na igreja. Durante os primeiros 10 a 14 séculos. Os baptisterios nas antigas catedrais e igrejas e ruínas na África do Norte, na Turquia, na Itália, na França e noutros lugares continuam a testificar da antiguidade da sua prática. O significado do batismo. O significado do batismo está intimamente relacionado com a maneira de fazer. Alfred Plummer disse: é só quando o batismo é administrado por imersão que se vê todo o seu significado. Símbolo da morte e da ressurreição de Cristo. Como cobrir com as águas simbolizava opressivas dificuldades e aflições. Salmos 42, versículo 7 e Salmos 69, versículo 2. Salmos 124, versículo 4 e 5. Sim, também o batismo de Jesus pelas águas representou uma cena perfeita do seu sofrimento, morte e sepultamento. Marcos capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 12, versículo 50. E a sua imersão de água simbolizou a sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 5. O batismo não teria qualquer significado como símbolo da paixão de Cristo, se a Igreja Apostólica tivesse praticado um modo de batismo que não fosse a imersão. Portanto, o argumento mais forte a favor do batismo por imersão é de ordem teológica. Símbolo de estar morto para o pecado e vivo para Deus. No batismo, os crentes participam na experiência da paixão do Senhor. Paulo disse: não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que somos suportados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim andamos nós também em novidade de vida. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. A intimidade da relação do crente com Cristo é revelada por expressões como batizado em Jesus Cristo, batizados da sua morte e sepultados com ele pelo batismo. A ordem notou no ato simbólico do batismo do crente participa na morte de Cristo, e num sentido real essa morte torna-se a sua morte, e participa na ressurreição de Cristo, e essa ressurreição torna-se a sua ressurreição, que implica o facto de o crente participar na paixão do nosso Senhor. Símbolo de estar morto para o pecado e vivo para Deus. No batismo, os crentes participam na experiência da paixão do Senhor. Paulo disse:
Não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. A intimidade da relação do crente com Cristo é revelada por expressões como batizados em Jesus Cristo, batizados na sua morte e sepultados com ele pelo batismo. A ordem torna-se no ato simbólico do batismo. O crente participa na morte de Cristo e, num sentido real, essa morte torna-se a sua morte e participa na sua ressurreição de Cristo. E essa ressurreição torna-se a sua ressurreição, que implica o facto de o crente participar na paixão do nosso Senhor. Morte para o pecado. No batismo, os crentes foram plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Romanos capítulo 6, versículo 5. E crucificados com Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Isto significa que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja feito, para que não precisemos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado pelo pecado, do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6 a 8. Os crentes renunciaram assim à sua antiga maneira de viver. Estão mortos para o pecado. Confirma que as coisas velhas já passaram. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Estando a sua vida escondida com Cristo, em Deus o batismo simboliza a crucificação da velha vida. Não é apenas uma morte, mas também um sepultamento. Somos sepultados com ele no batismo. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Assim como o sepultamento se segue à morte de uma pessoa, também quando o crente deixa a sepultura líquida, é sepultada a velha vida que terminou quando ele aceitou Jesus. No batismo, os novos crentes renunciam ao mundo em obediência à ordem. Sai do meio deles e apartai, diz o Senhor, e não toquei nada imundo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Os candidatos tornam público o seu abandono do serviço de Satanás e a aceitação de Cristo na sua vida. Na Igreja Apostólica, o chamado ao arrependimento incluía o chamado para o batismo. Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 38. Então o batismo assinala também o verdadeiro arrependimento. Os crentes morrem para a transgressão da lei e obtêm o perdão do pecado através do sangue purificador de Jesus Cristo. A cerimónia batismal é a demonstração de uma purificação interior, a lavagem dos pecados que foram confessados, vivo para Deus. O poder da ressurreição de Cristo atua na nossa vida, permite que andemos em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Mortos, agora para o pecado, mas vivos para Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, capítulo 6, versículo 11. Testificamos de que a única esperança de uma vida vitoriosa sobre a velha natureza está na graça de um Senhor ressuscitado, que possibilitou uma nova vida espiritual, através da força energética do Espírito Santo. Esta nova vida eleva-nos a um nível superior da experiência humana, dando-nos novos valores, aspirações e desejos, e se centra numa entrega a Jesus Cristo. Somos agora discípulos do nosso Salvador, e o batismo é o sinal do nosso discipulado. Símbolo de uma relação de conserto. Nos tempos do Antigo Testamento, a circuncisão marcou a relação de conserto entre Deus e Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao 7. O conserto com Abraão teve tanto um aspecto espiritual como nacional. A circuncisão era um sinal de identidade nacional. Abraão e todos os indivíduos do sexo masculino da sua família com 8 ou mais dias de vida tiveram de ser circuncidados. Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao 14 e versículo 25 e 27. Qualquer macho não circuncidado seria extirpado do povo de Deus por haver quebrado o concerto. Gênesis capítulo 17, versículo 14. O facto de o concerto ter sido feito com Abraão, um adulto, revela as suas dimensões espirituais. A circuncisão de Abraão significou e confirmou a sua prévia experiência de justificação pela fé. A sua circuncisão foi um selo da justiça.
pela fé, quando estava ainda na incircuncisão. Romanos capítulo 4, versículo 11. Porém, a circuncisão só por si não garantia a entrada na verdadeira dimensão espiritual do conceito. Os porta-vozes de Deus advertiam frequentemente de que tudo que fosse menos do que a circuncisão espiritual não era suficiente. Circuncidai, pois, o propúcio do vosso coração e não mais engrossais a vossa serviço. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16 e Deuteronômio capítulo 30, versículo 6 e Jeremias capítulo 4, versículo 4. Os incircuncisos de coração seriam punidos juntamente com os gentios. Jeremias capítulo 9, versículo 25 e 26. Quando os judeus rejeitaram Jesus como Messias, quebraram a relação de concerto com Deus, perdendo o estatuto especial de povo escolhido. Daniel capítulo 9, versículo 24 e 27. Embora o concerto de Deus e as suas promessas permaneçam as mesmas, ele escolheu um outro povo, o Israel espiritual. Substituiu a nação judaica. Gálatas capítulo 3, versículo 27 e 29. Gálatas capítulo 16, versículo 15 e 16. A morte de Cristo ratificou o novo concerto. As pessoas entraram neste concerto através da circuncisão espiritual, uma resposta da fé à morte expiatória de Jesus. Os cristãos têm o evangelho da incircuncisão. Gálatas capítulo 2, versículo 7. O novo concerto exige uma fé interior e não um rito exterior da parte daqueles que pertencem ao Israel espiritual. Pode ser-se judeu pelo nascimento, mas só se pode ser cristão pelo novo nascimento. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem alguma virtude, mas sim a fé que opera por amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. A circuncisão que conta é a que é do coração no espírito. Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. O batismo, sinal de uma relação salvífica com Jesus, representa essa circuncisão espiritual, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão e depois do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Despojados do corpo da carne por meio da circuncisão espiritual efetuada por Jesus, aquele que agora é batizado reveste-se de Cristo e entra na relação de concerto com ele. Consequentemente, está habilitado a receber o cumprimento das promessas do concerto. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 2, versículo 27 e 29. Aqueles que entraram nesta revelação de concerto vivem com a promessa de Deus. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Símbolo de consagração ao serviço de Cristo. No seu batismo, Jesus recebeu um derramamento especial do Espírito Santo, significando a sua unção ou consagração à missão que o seu Pai lhe confiara. Mateus capítulo 3, versículo 3 ao 17. Atos Apóstolos capítulo 10, versículo 31. A sua experiência revela que o batismo da água e o batismo do Espírito são complementares. Um batismo sem o recebimento do Espírito Santo é incompleto. Na Igreja Apostólica, o derramamento do Espírito Santo se diz geralmente ao batismo de água. Do mesmo modo, hoje, quando somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos dedicados, consagrados e unidos aos três grandes poderes do céu e à propagação do Evangelho eterno. O Espírito Santo prepara-nos para este ministério, purificando-nos do coração do pecado. João declarou que Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Isaías revelou que Deus purificaria o seu povo das impurezas com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Isaías capítulo 4, versículo 4. Purificarei inteiramente as tuas escórias, disse Deus,
e que é toda a impureza. Isaías capítulo 1, versículo 25. O nosso Deus é um fogo consumidor para o pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 29. O Espírito Santo purificará a vida de todos aqueles a ele se submeterem, consumindo os pecados. Depois o Espírito Santo concede-lhes os seus dons. Estes dons são um legado divino especial por ocasião do batismo para tornar o crente apto a servir à Igreja e a ministrar aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo. O batismo do Espírito Santo deu à Igreja o poder de testemunhar. Atos Apóstolos capítulo 1, versículo 5 a 8. E só o mesmo batismo tornará a Igreja apta a completar a sua missão de proclamar o Evangelho eterno do Reino. Mateus capítulo 24, versículo 14 e Apocalipse capítulo 14, versículo 6. O símbolo da entrada para a Igreja como sinal da regeneração ou novo nascimento de uma pessoa. João capítulo 3, versículo 3 e 5. O batismo também assinala a entrada dessa pessoa para o reino espiritual de Cristo. Uma vez que o novo crente é Cristo, ele funciona sempre como a porta da Igreja, por meio do batismo. O Senhor acrescenta os novos discípulos ao corpo do crente, o seu corpo, à Igreja. Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 41 e 47. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Estes passam então a ser membros da família de Deus. Uma pessoa não pode ser batizada sem se unir à família da Igreja. Qualificações para o batismo. A Escritura compara a relação entre Cristo e sua Igreja com um casamento. No casamento, ambas as partes devem conhecer bem as responsabilidades e compromissos que ele envolve. Os que desejam batismo devem revelar na sua vida fé, arrependimento e os frutos do arrependimento, assim como ter compreendido o significado do batismo e a subsequente relação espiritual. A fé. Um dos requisitos para o batismo é a fé no sacrifício expiatório de Jesus, como único meio de salvação do pecado. Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Na Igreja Apostólica só se batizavam aqueles que acreditavam no Evangelho. Atos Apóstolos capítulo 8, versículo 12 e Atos Apóstolos capítulo 8, versículo 36 e 37. E Atos Apóstolos capítulo 18, versículo 1. Diz que a fé é ou vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A instrução é uma parte essencial da preparação para o batismo. A grande comissão de Cristo confirma a importância dessa instrução. Portanto, ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas estas coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, versículos 9 e 20. Tornar-se discípulos envolve uma instrução completa. O arrependimento. Arrependei-vos, diz Pedro, cada um seja batizado. Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 38. A instrução na palavra de Deus não só produz fé, como também produz arrependimento e conversão. Em resposta ao chamado de Deus, as pessoas veem a sua condição de perdidos. Confessam-se pecadoras, submetem-se a Deus, arrependem-se dos seus pecados, aceitam a expiação de Cristo e consagram-se a uma nova vida com Ele. Sem a confissão não podem entrar numa relação pessoal com Jesus Cristo. Só através do arrependimento podem experimentar a morte para o pecado, um dos requisitos para o batismo. Os frutos do arrependimento. Aqueles que desejam batismo devem professar fé e passar pela experiência do arrependimento. Mas, a menos que também produzam frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Não terão cumprido os requisitos bíblicos para o batismo. A sua vida tem de se revelar que se entregaram verdadeiramente a Cristo. Ela em Jesus exprime o seu amor a Deus, através da obediência aos seus mandamentos. Na preparação para o batismo, deverão ter abandonado as crenças e práticas errôneas. O fruto do Espírito visível na sua vida
revelará que o Senhor habita neles, e eles nos seus. João, capítulo 15, versículo 1 ao 8. Se não aprenderem a apresentar esta evidência da sua relação com Cristo, não estão ainda preparados para se unir à Igreja. O exame dos candidatos. Tornar-se membro da Igreja significa dar um passo na vida espiritual. Não é simplesmente uma questão de ter o nome no registro da Igreja. Aqueles que administram o batismo são responsáveis por verificar a preparação dos candidatos ao batismo. Devem certificar-se que o candidato compreendeu os princípios seguidos pela Igreja e deu evidência de ser uma nova criatura e de ter uma apreciável experiência no Senhor Jesus. Entretanto, devem ter o cuidado de não julgar os que procuram o batismo. Quando uma pessoa se apresenta como candidato a membro da Igreja, cumpre-nos examinar o fruto da sua vida e deixar com ela própria a responsabilidade dos seus motivos. Alguns têm ficado vivos na água de batismo. Eu não havia morrido. Estes não receberam uma nova vida em Cristo. Os que se têm unido à Igreja nestas condições têm sido consigo sementes de fraqueza e da apostasia. A sua influência não santificada confunde os que estão dentro e fora da Igreja e põe em perigo o testemunho da mesma. Devem batizar-se os bebés e as crianças de batismo incorpora novas crentes na Igreja no contexto do novo nascimento. A sua confissão qualificou-os para o batismo e para serem membros da Igreja. A incorporação tem lugar com o novo nascimento e não com o nascimento de um bebê. Por isso os que crescem se batizavam tanto homens como mulheres. Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12 e 13. Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29 e 38. E Atos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17 ao 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Em nenhuma parte do Novo Testamento admitiu para Alberto é o batismo infantil permitido ou ordenado. Murray confessou incapaz de reconhecer um batismo infantil o batismo da Igreja do Novo Testamento. Como os bebés e as crianças pequenas não podem experimentar a conversão, não podem qualificar-se para o batismo, significa isto que sejam excluídos da comunidade do novo concerto? É claro que não. Jesus não os exclui do seu reino da graça. Deixei os meninos e não os estrevais de vir a mim, disse ele, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo imposto as mãos partidas dali. Mateus, capítulo 19, versículo 14 e 15. Os pais crentes desempenham um papel de vital importância, guiando os seus filhos numa relação com Cristo, que acaba por levá-los ao batismo. A resposta positiva de Jesus às mães que traziam filhos para que os abençoasse levou à prática da dedicação das crianças para este serviço. Os pais traziam os seus filhos à igreja para os apresentar ou dedicar a Deus. Em que idade deve uma pessoa estar preparada para o batismo? As pessoas podem batizar desde que ainda tenham idade suficiente para compreender o significado do batismo, se tenham submetido a Cristo e sejam convertidos, compreendam os princípios fundamentais do cristianismo e compreendam o que significa ser membro da Igreja. A pessoa só põe em perigo a sua salvação quando, tendo atingido a idade da responsabilidade, rejeita a influência do Espírito Santo. Dado que as pessoas diferem no que respeita à sua maturidade espiritual, em qualquer idade determinada, algumas estão prontas para o batismo, com menos idade que outras. Por isso não se pode fixar qualquer idade mínima para o batismo. Quando os pais consentem que os filhos sejam batizados em terra idade, devem aceitar a responsabilidade do seu crescimento espiritual e do desenvolvimento do seu caráter. Os frutos do batismo. O principal fruto do batismo é uma vida vivida com Cristo. Os projetos e inspirações centram-se em Cristo, não no próprio eu. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Pensei nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Colossenses capítulo 4, versículo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. O batismo não é a chegada ao ponto mais elevado que o cristão pode atingir. À medida que crescemos espiritualmente, adquirimos graças cristãs que devem ser usadas ao serviço dos outros, no plano divino da multiplicação. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor.
2 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Enquanto permanece sermos fiéis ligados ao nosso voto batismal, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em cujo nome fomos batizados, garantem que temos acesso ao poder divino para nos ajudar em qualquer emergência que tenhamos de enfrentar na nossa vida pós-batismal. O segundo fruto é uma vida vivida para a Igreja de Cristo. Deixamos de ser indivíduos isolados, tornamos membros da Igreja de Deus. Como pedras vivas, somos parte das estruturas do templo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 e 5. Mantemos uma relação especial com Cristo, cabeça da Igreja, de quem recebemos as nossas bênçãos diárias para o crescimento e o desenvolvimento em amor. Efésios capítulo 4, versículo 16. Assumimos responsabilidades dentro da comunidade do Conselho, cujos membros são responsáveis pelos recém-batizados. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 26. Para seu próprio bem, assim como para o bem da Igreja, estes novos membros devem ser envolvidos numa vida de culto, oração e serviço. Dedicado. Efésios capítulo 4, versículo 12. O fruto final é uma vida vivida no mundo e para o mundo. É verdade que nós, os que fomos batizados, temos a nossa cidadania no céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nós fomos chamados a sair do mundo simplesmente para ser ganhados e voltar ao mundo como servos, participando do ministério de Cristo para a salvação. Os verdadeiros discípulos não nos retirarão do mundo para a Igreja. Nascemos no reino de Cristo como missionários. Fidelidade ao nosso concerto batismal envolve conduzir outros para o reino da graça. Deus espera hoje ansiosamente que entremos na vida abundante que Ele graciosamente nos ensinou. E agora, porque se detém, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. Pelo batismo confessamos a nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E atestamos a nossa morte para o pecado e o nosso propósito de andar em novidade de vida. Assim reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador. Tornamos seu povo e somos aceitos como membros pela sua Igreja. O batismo é um símbolo da nossa união com Cristo, do perdão dos nossos pecados e do nosso recebimento do Espírito Santo. É por imersão na água e depende de uma afirmação de fé em Jesus e da evidência do arrependimento do pecado. Segue-se às instruções nas Escrituras e à aceitação dos seus ensinos. O batismo é o nome da africano Naya Guira, que viveu na África Central, não considerava que o batismo fosse meramente uma opção. Havia estudado a Bíblia durante mais de um ano. Anelava tornar-se cristã. Uma noite ela estava a contar ao marido as coisas que tinha aprendido. Irado e louvor. Se virou. Não quero esta espécie de religião na minha casa. Se continuas a estudar, eu mato. Ainda que subjugada, Naya Guira continuou a estudar e em pouco tempo estava preparada para o batismo. Antes de sair para o serviço batismal, Naya Guira ajoelhou-se respeitosamente diante do marido e disse que ia ser batizado. Este empunhou a sua grande faca de caça e repetiu anunciadoramente: já te disse que não te quero que te batizes, nem que te batizaste mal. Mas Neia vira disposta a seguir o Senhor saiu com as ameaças do marido, ressoando-lhe aos ouvidos. Antes de entrar na água, confessou-se a fracasso e dedicou a sua vida ao Salvador, sem saber se iria depor também a vida pelo Senhor naquele mesmo dia. A paz inundou-lhe o coração. No momento em que foi batizada, quando voltou a casa, pegou na faca e voou ao marido. Foste batizada? Perguntou ele curioso. Fui, respondeu-lhe a guia, com simplicidade. Tens aqui a faca. Estás pronta para morrer? Sim, estou.
Surpreendido pela coragem dela, o marido perdeu vontade de a matar. Qual é a importância do batismo? Vale a pena arriscar a vida pelo batismo? Exige Deus realmente o batismo? Dependerá a salvação ser ou não ser batizado? O exemplo de Jesus. Um dia Jesus deixou a oficina de carpinteiro em Nazaré. Despediu-se da sua família e foi para o Jordão, onde o seu primo João andava a pregar. Aproximando-se de João, pediu-lhe que o batizasse. Confuso, João procurou disuadir, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Deixa agora, respondeu Jesus, porque assim que nos convém cumprir toda a justiça. Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 15. O batismo de Jesus deu definitivamente a esta ordenança a sanção divina. Mateus, capítulo 3, versículo 13 e 16. Mateus, capítulo 21, versículo 20 e 25. O batismo é um aspecto da justiça em que todos podem participar, visto que Cristo, aquele que não cometeu pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça. Nós que somos pecadores devemos fazer o mesmo. A ordem de Jesus. No fim do seu ministério, Cristo ordenou aos seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus, capítulo 28, versículos 8 e 20. Com esta ordem, Cristo mostrou claramente que queria o batismo daqueles que desejassem fazer parte da sua igreja, o seu reino espiritual, sempre que por intermédio do ministério dos discípulos, o Espírito Santo levasse alguém a arrepender-se e aceitar Jesus como Salvador. Essa pessoa deveria ser batizada no nome do Deus Trino. O batismo demonstraria que ela havia estabelecido uma nova relação pessoal com Cristo e se comprometia a viver em harmonia com os princípios do seu reino. De graça, Cristo concluiu o seu mandato para batizar com esta promessa: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Depois da ascensão de Cristo, os apóstolos proclamaram a necessidade e a urgência do batismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 48. E Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. Pessoas que formaram a Igreja do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 41 e 47. E Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12. E aceitarem a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem quer crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Na Igreja Apostólica o batismo seguia-se automaticamente à aceitação de Cristo. Era uma confirmação da fé do novo crente. Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 12 e Atos dos Apóstolos capítulo 16, versículo 30 e 34. Pedro usou a experiência de Noé durante o dilúvio para ilustrar a relação entre o batismo e a salvação. Nos tempos anteriores ao dilúvio, o pecado havia atingido tais proporções que, por intermédio de Noé, Deus advertiu o mundo de que deveria arrepender-se ou enfrentar a destruição. Só 8 pessoas acreditaram, entraram na arca e se salvaram. Pela água, que também como uma verdadeira figura continua Pedro agora o salva no batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação e uma consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21. Pedro explicou que somos salvos pelo batismo, assim como Noé e a sua família foram salvos pela água. É evidente que foi Deus e não as águas do dilúvio quem salvou Noé. Por analogia, é o sangue de Cristo e não a água do batismo que tira o pecado do crente. Mas o batismo, como a obediência de Noé, quando entrou na arca, é a resposta de uma consciência para com Deus. Quando o homem, pelo poder de Deus, dá a resposta à salvação possibilitada pela ressurreição de Cristo,
torna-se cativo. No entanto, estando o batismo vitalmente ligado à salvação, não garante a salvação. Paulo considerou a experiência do êxito de Israel uma representação simbólica do batismo. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, nas nuvens e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam de uma mesma bebida espiritual, imerciado, com a nuvem por cima e água de ambos os lados. O povo de Israel foi simbolicamente batizado quando atravessou o Mar Vermelho. No entanto, apesar desta experiência, Deus não se agradou da maior parte deles. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 5. Assim, o batismo não garante automaticamente a salvação. A experiência de Israel foi escrita para aviso nosso, para que quem já são chegados os fins dos séculos, aquele, pois, que cuidar está de pé hoje não caia, um só batismo. A administração do batismo no mundo cristão varia. Uns empregam a imersão, o mergulho, outros a expressão, o borrico, e outros a fusão ou derramamento. Uma característica da unidade que o Espírito concede à Igreja é a prática de um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5, que revela a Bíblia acerca do sentido do termo batizar, acerca da prática em si mesma e do seu significado espiritual. Significado da palavra batizar. A palavra batizar vem do verbo grego batismo, que implica imersão. Visto derivar do verbo bapto, significa mergulhar em ou debaixo de. Quando o verbo batizar se refere ao batismo de água, contém a ideia de imergir, mergulhar uma pessoa dentro de água. No Novo Testamento, o verbo batizar é usado para se referir ao batismo da água. Mateus, capítulo 3, versículo 6, Marcos, capítulo 1, versículo 9, Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, como uma metáfora do sofrimento e da morte de Cristo. Mateus, capítulo 20, versículo 22 e 23, Marcos, capítulo 10, versículo 38 e 39, Lucas, capítulo 12, versículo 50, para descrever a vinda do Espírito Santo. Mateus, capítulo 3, versículo 10, 11, Marcos, capítulo 1, versículo 8, Lucas, capítulo 3, versículo 16, João, capítulo 1, versículo 33, Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5 e Atos Apóstolos, capítulo 11, versículo 16. A propósito das abluções ou lavagens ritual das mãos, Marcos, capítulo 7, versículo 3 e 4, Lucas, capítulo 11, versículo 38. Este quarto uso indica apenas lavagem para purificação das impurezas cerimoniais e não legitima o batismo por afusão. A Escritura utiliza o substantivo batismo tanto para se referir ao batismo como à morte de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 7, Mateus capítulo 20, versículo 22. GQ ou Word observa que o Novo Testamento não oferece qualquer evidência de que a expressão tenha alguma vez sido uma prática apostólica. De facto, a evidência, segundo tudo indica, que tenha sido traduzido tardiamente. O batismo no Novo Testamento. O batismo no Novo Testamento. Os casos de batismo pela água que o Novo Testamento registra envolvem imersão. Lembra que João batizou no Rio Jordão, Mateus capítulo 3, versículo 6, Marcos capítulo 1, versículo 5, e Enon junto a Silão, porque havia ali muitas águas. João capítulo 3, versículo 23. Só a imersão requeria muitas águas. João imergiu Jesus. Ele batizou Jesus no Jordão e depois do batismo Jesus saiu da água.